tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade, já dizia Albert Einstein. Iniciamos assim o primeiro podcast do Ars Belli, com o foco em cima do tema da redação do Enem, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema bastante interessante, mas que ao mesmo tempo não contempla toda a população brasileira. Também é um tema bastante filosófico, assim poderia dizer, porque você pode levar para diversos caminhos. Você pode entender essa manipulação como por meio de ideologia, por meio de marketing, por meio das fake news, que é um tema bastante presente agora. Por meio político também, né? Muitas polêmicas que a gente teve durante as nossas eleições, aí, muitos candidatos que haveriam comprado bancos de dados usando, assim, um termo mais profissional de se dizer, os algoritmos aí, né? Para Big Data. O Big Data. Então é um tema que é pouco discutido, mas que está presente inconscientemente no nosso dia a dia. Essa compra de dados também ocorreu, compra entre aspas, ocorreu nos Estados Unidos na empresa Facebook, se vocês já ouviram falar, que ali no início do ano teve um processo que o Mark Zuckerberg, que é o dono da empresa Facebook, estava sendo processado por ter vendido dados de usuários da plataforma para uma empresa que se chama Cambridge Analytica. Essa empresa está sendo também acusada de influenciar na eleição dos Estados Unidos e também no Brexit, que foi a separação do Reino Unido da União Europeia. É um assunto, então, que vai além da política também. Se tu for parar para pensar no sistema capitalista, atrás de todo computador tem uma pessoa por trás. Então, citando o Facebook, as ideologias da página vai a partir de patrocínios. Então, tudo que tu vai ver na sua timeline do Facebook é patrocínios de um ser humano que está recebendo para botar lá. Então, aí já vem uma partezinha do capitalismo nessa questão também. Como já dizia o Mário Stopino, então o monopólio informativo ele diminui gravemente as possibilidades de resistência, tanto que, citando novamente a questão do Facebook, as pessoas acabam tendo um padrão a seguir. E muitas vezes esses dados que lá são publicados não têm total sigilo ou segurança, que a pessoa não vai ser roubada ou esses dados clonados, enfim, para futuros problemas nos quais ela pode perder, ser roubada, entre outros. Entra aí também a questão dos cartões de crédito, né? Que também temos bastante ocorrências de invasão de empresas de cartão de crédito e também de empresas que usam o cartão de crédito para fazer compras. Entre elas, a PlayStation Network, que é o serviço de servidor da Sony, que é do PlayStation, certo? Nela, teve uma invasão por um hacker em 2011, que 77 milhões de usuários foram afetados e também roubou dados pessoais e senhas de cartão de crédito. Depois desse tempo eles desligaram o servidor e deu uma queda gigantesca, eu lembro até hoje, porque eu jogava nessa época em console, agora eu passei para Steam, que também já foi invadida, roubaram dados de cartões de crédito também. E deixou um marco assim, para a empresa Sony, porque ela é uma empresa que é bastante consumida, certo? Então, imagina para a empresa como é que ficou ser invadida por uma equipe de hackers. É uma questão que também está sendo debatida, inclusive teve como texto de apoio, um dos textos de apoio da redação do Enem, foi publicado pela BBC em 2016, que era uma polêmica, né? Que por trás do Facebook não havia um sistema matemático que filtrava as informações dos quais os líderes da empresa queriam que as pessoas vissem, e sim pessoas. Então é natural do ser humano manifestar as suas paixões na sua vida, nas suas escolhas. Então é muito difícil para um ser humano ser imparcial. Então eu imagino que essa situação também renda bastante debate, e eu acho correto que haja debate sobre isso, porque todos nós, acredito, somos aqui presentes, somos usuários do Facebook, né? E é bom que a gente seja consciente que a gente pode não estar recebendo as informações certas, né, das
sendo manipuladas. Aí entra essa questão do fake news. E, claro, indo pro tema de globalização, que ajudou muito no crescimento e desenvolvimento de diversas áreas, inclusive dessa mídia, da internet, a gente pode perceber que esse fluxo de informações nem sempre é o certo, nem sempre é verdadeiro. Por isso que se tem que ter uma base, tem que sim procurar por notícias verdadeiras. Isso não é fácil, porque diversas redes, emissoras, inclusive de TV, revistas, elas também são manipuladas em troca, sim, de alguma propina. Em troca do dinheiro, né? Na verdade, tudo se centra no dinheiro, como foi dito, né? Nós vivemos um sistema capitalista, então tudo é centrado nisso. Faz com que a pessoa tenha uma capacidade de crítica muito menor. De ir atrás do que é verdadeiro geralmente custa mais tempo e esforço. Então, se tem uma degradação do pensamento, a pessoa prefere o mais cômodo do que realmente saber investigar aquilo a fundo. Não se tem o hábito, né? Isso. Principalmente o povo brasileiro, não se tem o hábito, não se tem a curiosidade. A gente é muito crente No que nos dizem. Isso Já vem, a gente pode perceber desde a escola, onde os professores, eles acabam passando aquilo e a gente acaba acreditando que aquilo é daquele jeito e não tem outra forma de ser questionado. Muitas vezes as empresas como o Google nos deixam numa bolha social. Por exemplo, o sistema do Google de pesquisa, se tu sempre pesquisa uma área, ele vai te dar a voltada àquela área sempre, não vai expandir. Por exemplo, se tu vai pesquisar o nome da tua rua, provável que vai cair a tua cidade, não as outras milhares de cidades que têm o mesmo nome de rua. Então, voltando ao sistema de dados, pouco usado ainda, pode usar o Bitcoin como exemplo. O sistema de blockchain, que não é usado por empresas de rede social, que seria muito bom para captação de dados e não vazamento também, de hackers e afins. E voltando à Steam, que o Rafa falou, também jogo muito videogame, então as skins dos jogos, muitos sites tem muita gente por trás de falsos sites, vamos dizer assim, sites de apostas, de vendas, que se passam pelo site original com a mesma forma, mesmo layout, e acabam escamando os outros usuários. Então, não é apenas nas plataformas mais seguras que tu pode ser manipulado também, tu pode ser induzido ao erro em sites menos confiáveis, mas ainda de grande influência no mercado. Principalmente em época de Black Friday, né? Saindo um pouquinho de jogos, temos também a questão de compras online, que ainda mais nesta época que começam as promoções, perto do fim do ano, próximo ao Natal, 13º para quem receber, né? Levando em conta que o funcionário público não irá receber, né? Tem que ficar bem claro isso. Como o Edu falou das compras de skin, também tem a questão dos aplicativos. E pode parecer difícil tu cair nesse compartilhamento de dados, certo? Mas é bem fácil, é extremamente fácil. Qualquer aplicativozinho, por mais inofensivo que ele pareça, ele vai pedir permissão para acessar os dados do teu celular. Então, permitindo aquilo, ele pode ver tudo que ele quiser e ele pode copiar e vender. Mas o Arsbelly é confiável. É confiável, totalmente confiável. Então, voltando ao assunto das redes sociais, o sistema de dados dele, o logaritmo, é muito falho. A gente não tem um registro aprofundado das pessoas. Como, por exemplo, o Facebook, ele não pede teu CPF. Então, várias pessoas podem se cadastrar com o teu nome e passar por ti mesmo. Diferente de uma empresa tipo o aplicativo do Uber, que ele já pede no cadastro teu CPF e tu só consegue fazer um cadastro só com o teu nome. Então, isso já ajuda algumas empresas mais confiáveis e serviços pagos, por exemplo. Então é meio complicado falar do tema do Enem sem citar a globalização, que é a mãe de tudo isso. Sem a globalização aí não teria tantos fluxos que temos hoje em dia, fluxo de informação, enfim. E o surgimento da internet e a amplitude dela no mundo inteiro, que deixou ele menor, dizendo entre aspas, com mais velocidade de informação, de disseminação de informação e afins. Então, agora pensando num mundo mais globalizado, os países que não têm internet são os países com menos importância, dizemos assim. Por exemplo, a Coreia do Norte, que a população não tem muito acesso à internet, e é um país totalmente doutrinado pelo ditador de lá.
graças à internet fechada, então há 100% de manipulação da informação pelo governo. Assim também como a ilha de Cuba, que basicamente fecha no mesmo exemplo. Até eu estava vendo uma reportagem, né? Foi perguntado para os norte-coreanos se eles conheciam, por exemplo, Justin Bieber, ninguém nunca tinha ouvido falar, sobre Facebook, nunca ninguém tinha ouvido falar. Então são coisas que pra gente aqui, nós os ocidentais, os que estão no modo capitalista de vida, é algo que a gente tem contato diariamente. E a gente não consegue imaginar que é possível ficar sem esses dados. E aí a gente percebe como é que pode haver essa manipulação tão forte e, como já haviam falado, essa doutrinação. Então, mesmo havendo uma globalização tão extensa, onde se tem uma facilidade de inovações, com acesso mais fácil e rápido, tanto a informações quanto a bens, se tem também uma facilidade muito grande para a circulação de tudo sem que haja muito controle. O assunto, então, a perda de controle, voltando ao exemplo da Coreia do Norte, lá tem total controle sobre a população. Vamos dizer assim, é um exemplo meio idiota. Se o Nelson Mandela hoje tivesse internet, não seria mais fácil toda a sua ideia lá na África? É. Então, ele conseguiu, enfim, né, as suas conquistas, mas a globalização teria o ajudado também, como poderia ter prejudicado. Para chamar a atenção até mesmo das autoridades internacionais, dos outros países, das pessoas dos outros países, da questão das ONGs, das causas, né? Tudo com o meio globalizado e com o auxílio da internet, tudo isso se torna mais fácil. O que seria o meu nome é Enéas com a internet? Será que hoje não estaríamos comemorando a vitória desse grande pensador brasileiro, em vez do nosso querido? Então, a criação de ídolos, podemos falar. Ele conseguiu a maioria dos votos, ele conseguiu propagar suas ideias e assim chegar a uma massa muito maior do que se dependesse apenas de propagandas em rádios, do qual hoje não é tão forte. E ele conseguiu assim, por que não dizer, se eleger? E também pensar que a televisão se tornou um plano secundário, né? Hoje a internet é muito mais utilizada, principalmente pelas pessoas mais jovens. Isso torna também uma questão de que a internet possibilita que várias camadas se tornem alvo de determinada ideia, alvo de determinado assunto. Então, foi o que possibilitou também a vitória do nosso futuro presidente. Levando em conta que não é só no Brasil que isso ocorre, o próprio Donald Trump se elegeu da mesma forma, exatamente da mesma forma, com uma campanha não tão cara quanto sua adversária, mas utilizando muito as mídias sociais, enquanto a sua oponente utilizava meios tradicionais como a TV. Também não podemos deixar de destacar o Haddad, que também utilizou desses meios e conseguiu uma expressiva votação. Pensando em questão de votação aqui no Brasil, o candidato Haddad e os outros tiveram mais porcentagem, se parar para pensar, no Nordeste, na região norte do Brasil, que seria a região com menos acesso à internet, devido ao Cerrado e afins. Então, se tu parar para pensar, a televisão também é um assunto não ligado à internet, mas também é uma forma de passar propaganda e dados também. Então, como tem muita gente que não tem acesso à internet, que onde foi criado o mito 17, o pessoal do norte teve mais acesso ao Haddad. Mas também é uma questão de se pensar em qual seria é difícil, como eu já havia dito, o ser humano ser imparcial. Então, qual seria o lado qual essa mídia, essa empresa de televisão se posicionar? Isso. Então, assim, muitas vezes, para determinados candidatos, de fato, é vantajoso tu utilizar da internet como meio de fazer campanha, até porque, claro, com a manipulação, isso se torna uma ilusão de tu estar à frente, escolhendo o que tu quer ver, mas se torna o indivíduo fica no centro de suas escolhas, querendo ou não, com a internet, mesmo que de forma ilusória. Se a gente tivesse acompanhado os debates na televisão, tu vai ver que
diversos candidatos debateram contra a emissora que eles estavam lá. Por exemplo, o Bolsonaro na Globo, até o Glória a Deus lá, o Daciolo. A gente percebe que tem, então, ocorre a minimização dos fatos, mas também ocorre onde eles conseguem magnificar esses fatos. Então, um exemplo, por exemplo, o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos das Torres Gêmeas. Os mais fracos, eles conseguem se equiparar aos mais fortes, uma vez que todos acabam tendo um acesso informacional no mundo, ou seja, qualquer fenômeno que acontece num determinado país vai atingir outros. Então, esse reflexo do que acontece nesse mundo globalizado, onde informações vão de um lado para o outro tão rápido, não atinge apenas um lugar, mas sim a todos. E voltando à questão da TV, chegamos ao consumismo, que leva as pessoas tendo computadores e os celulares que têm acesso aos dados. Por exemplo, para tu começar a mexer num Samsung ou outros aparelhos do Google Play, tu vai ter que fazer uma conta na Google. E nisso já te bota no Gmail teus dados, teu nome, tua data de nascimento, entre outros dados pessoais que a Samsung e outras contas, Microsoft, já vão ter acesso. Coisas que talvez nem bancos tenham. Indo pra parte do videogame da Xbox Live também. Além da Xbox Live, também temos outros serviços premiums, como o Netflix e o Spotify, que apresentam lá uma propaganda que você tem um tempo grátis, mas pede, quando você vai fazer esse cadastro para ter esse tempo grátis do Premium, tu acaba tendo que colocar teus dados de cartão, teus dados pessoais, e depois de um tempo ele começa a cobrar automaticamente da tua conta bancária. Então é meio que uma estratégia. É uma forma de criar oligopólios também no mercado, né? A manipulação por parte de empresas em setores mais acessados pela comunidade, por exemplo, Facebook, vai ter comercial da Coca-Cola, da Vans, de marcas mais famosas para se tornar um oligopólio daquela marca. A gente percebe muito a presença de símbolos que acabam deixando uma marca, uma presença muito mais forte, faz com que as pessoas consigam se lembrar muito mais do que às vezes frases visual tão extensas. E tudo isso começou, né, se tu vai parar pra pensar, foi quando Dário, imperador da Pérsia, colocou a sua cara na moeda. Então, assim, as pessoas viam a cara do imperador na moeda, no dinheiro, algo que elas tinham contato, e viam essa figura como algo importante, algo presente. Então, é essa presença constante dessas marcas, de toda essa experiência visual que nós temos que, querendo ou não, conduzem as nossas ações. A miscigenação de culturas, dizendo assim, a imigração também leva graças muito a à globalização, né? Exato. Essa questão também dos símbolos, onde faz com que as pessoas elas tenham um pensamento muito mais estreito. Então, muitas vezes elas acabam tendo dificuldade para criticar certas coisas que são impostas. E também entra muito a questão de propagandas, o marketing também. Essa questão do marketing, tu entra numa bolha social, vamos dizer assim. Porque tu vai começar a andar com gente que tem a mesma camisa que tu, da mesma marca, do mesmo tênis. Vai criar tribos. Tribos, exatamente. Te deixando numa bolha social. E nisso te faz o quê? Daí vamos entrar no assunto das redes sociais, que o teu meio social na rede social vai ter teu círculo social. Então, se tu vai fazer uma publicação lá, quem que vai curtir afins vão ser as mesmas pessoas que tu conversa no teu dia a dia, com os mesmos ideais, mesmas ideias. Então, tu não vai ter um alcance maior. Tu vai praticamente disseminar a tua ideia pra gente que tem a mesma ideia já. Então, isso prejudica muito a questão de ideias. Posso dar como exemplo o meu grupo de amigos. A gente convive junto desde pequeno, a gente joga junto e, como consequência disso, a gente gosta de exatamente as mesmas coisas. Então, acaba criando mesmo essa bolha social. Mas até as redes sociais não podem ser interpretadas como marketing pessoal. Tu tá querendo vender uma ideia própria para que as pessoas comprem. Muitas vezes uma ideia de uma pessoa feliz, que talvez não seja de fato a verdade. Até a gente pode fazer
compilado a própria propaganda, né? A gente sempre vai haver um sensacionalismo em cima, uma supervalorização, quando na verdade talvez não seja tudo isso. E a criação de ídolos, de novo, com o YouTube, Instagram, que entra a questão de jovens que falam suas ideias e ganham milhões de visualizações, as blogueiras do Instagram que compartilham uma vida perfeita, que todo mundo sabe que é impossível ter uma vida perfeita, e que levam muitas pessoas à depressão, por exemplo. A pessoa vê lá uma menina bonita, padrões sociais, vamos dizer assim, magra, cheia de namorados bonitos, e procura ter o padrão de beleza imposto pela sociedade. Os pro players também, que tu vê eles jogando e tu vê, cara, eu queria jogar como esse cara, mas quando tu vai ver, tu joga nem 1% do que ele joga, tá extremamente ruim próximo dele. Voltando à questão dos pro players, vem de novo o consumismo, porque tu vê os caras lá jogando com Razer, Logitech, que custam 500, 600 reais, e tu acha que pra tu ser bom, tu precisa ter aqueles equipamentos. Então tu é meio que doutrinado a comprar um mouse que faz a mesma coisa do que um multilaser de 75 reais. Então vem muito do que tu assiste também, do que tu lê. Essa questão ali que você falou do mouse, é a própria evolução tecnológica, né? A própria evolução, se tu parar pra pensar. Antigamente, a TV era o principal modo de disseminar um pensamento. Hoje dá pra se dizer que é a internet. Mas se tu vai pensar, a TV também já está no celular, que é o que já está sendo, hoje é utilizado como... O G1, isso. O Globoplay. Então, assim, você nota que o celular também está em constante evolução. Essa questão do que move o capitalismo, o consumismo, entra uma questão também, a questão da obsolescência planejada, porque em muito pouquíssimo tempo surge uma nova tecnologia que te faz achar que faz tornar o que você tem hoje algo obsoleto. Então, a questão também de tu te enquadrar numa bolha social, de tu vender a tua imagem na rede social, tem muito a ver com o que tu tá vestindo, com o que tu tá comprando, para onde tu tá viajando, o modismo. Então, o que move o capitalismo é essa sede das pessoas de mostrar para o outro o que tem, de modo a sempre querer se promover em cima disso. Ostentação. Isso. Também essa sede pelo novo, achar que nunca o que se tem é suficiente. Essa questão das redes sociais que fazem as pessoas venderem seu próprio corpo, dizendo assim, não sendo prostituição, vendendo sua imagem, deixa que muita gente comece a entrar nesse ramo de querer ser alguém famoso na internet. Então a criação de contas sempre, por exemplo assim, tem um jovem de 11 anos que o sonho dele é ser youtuber. Ele vai lá criar 5 contas fakes no YouTube para se inscrever no canal dele. Ele vai lá, faz spams em canais com maior credibilidade, e nisso já entra a questão de fakes, que sempre vai ter gente tentando se promover através de fakes e tentando também despromover alguém do seu cargo de superior ao dele, dizemos assim. Tu percebe também a questão da falta de originalidade, né? Principalmente das pessoas mais novas que estão querendo começar nesse mundo do YouTube, né? Como que acontece sempre a cópia do que já existe. Então, assim, a gente tá numa bolha de um sistema que a gente fica sempre centrado nas mesmas coisas, nos mesmos hábitos e, tecnicamente, para o mesmo público, né? As pessoas mais jovens. Tipo em 2011, quando deu a febre do Minecraft, todo mundo queria ser youtuber de Minecraft. Daí entrou o vlog, todo mundo quis ser youtuber de vlog, então acabou criando essa... E aí entra uma questão, voltando ao YouTube, quem acompanha a plataforma YouTube, os diversos ataques pessoais, dizemos assim, profissionais da área. Por exemplo, a área de vloggers ataca a área de games. E isso entra uma questão muito de opinião, do desrespeito à opinião e ao trabalho do outro. Por exemplo, na campanha esse ano das eleições teve muita briga por uma coisa que não deve acontecer, que é o desrespeito.
devido a opiniões diferentes, isso é totalmente repudiável, a falta de respeito que se tem à opinião do outro. E pensar que isso está sendo passado muito facilmente para as pessoas novas, para todas as camadas da população. Então essa falta de respeito que não deveria acontecer acaba não sendo censurada, digamos assim, né? Passando por um filtro. Isso, se torna algo normal. O ataque, sendo de minorias a maioria ou de maioria a minorias, deixa muito visível a sociedade brasileira, a situação que ela está, de diferenças, de crises, de falta de respeito também. Até mesmo as brigas que ocorreram entre cidadãos por partidos e ideologias diferentes. Exato. Controversas. Então a questão do respeito se vê é um espelho da sociedade, a política. Então se a política está desse jeito, a sociedade, quem criou os políticos. Então é algo que o problema não está lá, está na gente também. E a internet potencializou tudo isso. A internet fez com que essas faltas de respeito, essa divergência de opiniões de forma violenta só se propagasse com maior, digamos assim, acesso a todos, né? Porque todo mundo se sentiu à vontade de estar atrás de uma tela de um computador, atrás de uma tela de um celular e escrever sua opinião e criticar o outro, não pensando na gravidade que isso tem, né? Não pensando no todo, nós enquanto sociedade, enquanto brasileiros, né? Pensar na união do povo, de fato. Para te ver a influência que tem a internet, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito nessas eleições não foi tu fazer campanha pro teu candidato, foi tu atacar o outro. Isso acontece em todas as eleições do Brasil, praticamente, nos debates, tu vê que ninguém fala suas propostas, sempre ataca as propostas dos outros. Então, a partir do momento que tu tem um militante de uma área, seja de direita ou de esquerda, ele vai lá e ataca da área contrária, fazendo fake news, compartilhando mentiras. Parece que tu tá escolhendo o menos pior, não o melhor. Então, a partir do momento que tu não faz campanha do seu candidato, apenas ataca o outro para ele não se eleger, eu acho isso muito uma questão errada, partindo das pessoas, porque elas começam a compartilhar apenas notícias, não apenas notícias fakes, mas grande parte mentirosas, e atacando o outro, não passando sua ideia principal. E esse negócio da ideologia também retoma os ídolos, né? O teu ídolo falar alguma coisa que é verdade, completa a verdade, e tu vai defender aquilo até o fim. A pessoa que for contrária é extremamente do mal pra ti, e ela deve ser... E pra te ver como nem passa na cabeça das pessoas que esse ídolo também pode estar sendo corrompido ou tá recebendo algum dinheiro, alguma propina, que os próprios ideais dele não sejam... Interesses particulares. Tem ideias malvadas, poderia dizer. Benefício em trocas de capitais, questão de alienação é muito presente em toda a sociedade, inclusive na manipulação é muito presente. A questão também de psicologia, que a gente percebe o quanto isso afeta uma pessoa, e a gente pode perceber em toda essa campanha eleitoral. Também essa questão da alienação vem muito da falta de valorização que se tem sobre a educação, né? Falta de... Muitas vezes, acredito até o interesse do povo brasileiro em se informar, em ler. A questão das fake news, o brasileiro não tem interesse de pesquisar, não perde tempo, como foi dito, em ver a veracidade dos fatos, em procurar outras opiniões sobre, né? Então, falta de vontade de criar sua própria opinião, poderia dizer. Independente de uma ideologia, né? Reconhecer que talvez eu me encaixo mais com um determinado lado, mas eu tenho que reconhecer que talvez o outro lado tem ideias interessantes e propostas que poderiam ser... relevantes. Isso. Tanto aqui no Brasil a gente tem uma ideia de direita e esquerda muito, muito diferente do como lá fora. Lá fora tem aspectos de direita que se encaixam na esquerda e de esquerda se encaixam na direita. Então acho que até os candidatos de extrema direita ou de extrema esquerda também, eles têm um pouco do outro lado. Então é sempre bom ver o plano de governo dos candidatos. Acho que pouquíssima gente lê os planos de governo de todos os candidatos que sejam, ou do seu candidato. Nessa questão de só o seu candidato achar o que ele fala é verdade concreta, entra a questão de não
procurar a verdade acima dos fatos, a bolha social que até o Google faz sobre a gente, que eu tinha citado antes, que tu vai digitar lá a tua frase e ele vai te dar toda a pesquisa ao teu redor, conforme tu tinha pesquisado, através do teu histórico. Então ele não vai te dar toda a visão que o Google tem com suas centenas de páginas. Ele vai te dar apenas a visão que tu procurou um dia atrás. Então tu fica muito limitado até as informações, porque tu vai lá, tu vai abrir o Google, vai digitar teu nome e vai cair só tu. Tu não vai saber quantos Eduardos tem no planeta, o que eles fazem, tu vai ficar preso a ti mesmo. Então isso se torna muito ruim nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão desrespeitando o outro. Isso nos faz refletir se de fato a gente não está vivendo uma censura dos meios de comunicação de forma indireta. Porque na Coreia do Norte é algo que está declarado. É censurado, é o governo que controla. Mas e aqui, onde a gente não está vivendo uma ditadura, mas a gente acaba... Que liberdade é essa? Fica a pergunta. Como a Sigo tinha falado sobre as ideologias, a manipulação que os governantes também sofrem. Se tu parar para pensar na história do Brasil, a influência dos Estados Unidos sobre os presidentes na era da ditadura, depois da ditadura, pré-ditadura também, quantos os presidentes que os Estados Unidos derrubaram, Inglaterra, e as multinacionais que são comandadas por eles também. Então, a manipulação não vem apenas na população ou que a política faz em cima da população. A política também é manipulada por outra política de outro estado, de outro país. Então fica muito, como que eu posso dizer, como uma viseira achar que apenas nós somos sendo manipulados. Todos estamos sendo manipulados. É aquela ilusão de que tu está no comando, porque tu está atrás de uma tela do computador, clicando, digitando o que tu acha que tu vai estudar ou descobrir, mas de fato é só uma parcela do que existe, né? Sobre a resolução dos problemas tratados antes, então vem uma questão muito fácil de se pensar, que seria botar mais dados na questão de registros em sites, em bancos e afins. Por exemplo, no Facebook, que a gente usou como a rede social mais usada aqui, o WhatsApp não entra na conversa, que seria botar o seu CPF, por exemplo, que nem o aplicativo Uber faz. Que assim nenhuma pessoa ia conseguir, a não ser se tivesse o mesmo nome, um CPF diferente, criar uma conta usando o seu nome, sua foto e seus dados. Então, uma forma de prevenção a isso seria que os sites fizessem um cadastro mais aprofundado e deixasse apenas privado esse cadastro, não que todas as pessoas consigam ver seu número de identidade, CPF e afins. Pensando assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque olha que se uma pessoa conseguir ter acesso ao banco de dados da própria empresa Facebook, ela já vai ter o teu número de CPF e ela pode usar como ela quiser, né? Também temos como solução a Justiça. Em julho do ano de 2018, foi aprovada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que cria um marco legal para que você leve para a Justiça casos de roubo de dados. E essa lei foi criada após o vazamento dos dados do Facebook, certo? Quando foi criada em inspiração à lei já criada no Reino Unido. Mas, voltando ao assunto que eu botei antes, a questão de botar um logaritmo melhor, por exemplo, do Bitcoin, que seria o blockchain, também faria que a captação, a criptografia ficasse melhor para os hacks não pegarem seus dados. Bom, então, anteriormente também já tinha sido comentado toda essa questão de manipulação. A gente percebe que a manipulação ela ocorre em diversos níveis, principalmente o psicológico, onde interesses diversos são ressaltados e na maioria das vezes essa influência em se buscar interesses da massa, ou seja, da população, onde ocorre a questão da generalização, onde se tem a propagação de algo, na maioria das vezes negativo, botando aspectos negativos, onde essa pessoa que está por trás também da questão das fake news acabam maximizando essas coisas ruins em comparação a minimizar as coisas boas.
Então, ainda dentro dessa questão da generalização, a gente pode perceber que, como o ramo da filosofia, que estuda todo o princípio, a questão da razão humana também, de buscar a verdade, de saber se aquilo realmente é bem intencionado, por mais que seja uma busca difícil e que na maioria das vezes a gente demore para conseguir as nossas respostas, é totalmente necessário que haja essa conscientização de buscar pelo certo, não acreditar no duvidoso e mais fácil. Então, para finalizar, deixamos o pensamento de Thomas Jefferson, que quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Então, meu nome é Eduardo. Sou o Link. Sigolini. Débora. Mestre Ancião.